Painel em Debate. Muito bem, agora 9h02, estamos começando mais um Painel em Debate. Lembrando que hoje é segunda-feira, 19 de outubro de 2015, e o nosso tema hoje é alergia. A alergia é uma doença cada vez mais comum e pode se manifestar de várias formas, desde eczema a choque anafilático, passando pela rinite alérgica. Existem diversos alérgenos presentes no ar e o sistema imunológico pode reagir a estas substâncias que são, na maioria, inofensivas. A alergia é uma reação excessiva do sistema imunológico contra uma substância que seria normalmente inofensiva, por exemplo, o pólen. E para entendermos mais sobre essa doença tão desagradável e que a cada dia mais comum, trouxemos aqui os especialistas. Vamos dar bom dia a Marcelo Bossuá, que é coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia e médico alergista. Marcelo, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, agradecemos imensamente a oportunidade. Está aqui também Patrícia Schlinkert, que é coordenadora e médica alergista também do Projeto Brasil Sem Alergia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E Tereza Pavan, que é nutricionista funcional da entidade Rio Sem Glúten e do Centro Brasileiro de Alergia e Nutrição CIBAN. Tereza, muito bom dia também, é um prazer tê-la aqui. Obrigado pelo convite a todos vocês. Muito bem, vamos começar então a falar da alergia. Primeiro, o que é o Brasil Sem Alergia, Marcelo? O Brasil Sem Alergia foi um projeto criado há 7 anos, onde nós iniciamos um atendimento em comunidades carentes na Baixada Fluminense, principalmente regiões que são expostas a poluentes industriais. Então são regiões onde são circundadas de inúmeras indústrias e também regiões onde nós temos uma grande quantidade de pântanos, onde há uma proliferação muito grande de insetos. Então, de certa forma, o Brasil Sem Alergia nasceu como uma ação onde eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinkert, nós começamos a atender voluntariamente, em parceria com comunidades locais, esses pacientes que não tinham chance de ser atendidos na área de alergia e imunologia, justamente para nós darmos uma nova expectativa de tratamento para esses pacientes, orientando esses pacientes no controle do ambiente, ou seja, tornando o ambiente da casa um ambiente mais saudável e justamente controlando as alergias à picada de insetos, que nós sabemos que as picadas de insetos, elas são extremamente danosas em pessoas que são hipersensibilizadas a essas picadas, podendo levar feridas muito importantes, muito grandes, e essas feridas sendo portas de entradas para inúmeras bactérias e provocando inúmeras infecções. Então o Brasil Sem Alergia justamente ele veio para atender as classes sociais que não tinham condições de ser atendidas na área de alergia e imunologia. E nós crescemos e hoje nós temos 4 postos de atendimento, 3 na Baixada Fluminense e 1 na região dos Lagos. Estamos em franca expansão para outras regiões do estado, além das nossas ações itinerantes que nós fazemos em parceria com a Cruz Vermelha brasileira. Agora, Patrícia, o que é oferecido, o que a equipe do Brasil Sem Alergia oferece para a população? Então, nos nossos postos nós temos consulta médica gratuita, o paciente chega, são realizados testes cutâneos, né, que é conhecido como prick teste. Nós agora também colocamos a espirometria, que é um outro exame, onde podemos fazer o diagnóstico de pacientes com asma ou outros problemas respiratórios. Após a consulta, né, o médico, ele verifica se existe realmente essa alergia e qual seria o melhor tratamento para esse paciente. É dado todas as orientações, o paciente tem um acompanhamento longo, né? Ele vai várias vezes ao projeto, verificando como está esse andamento, né? Como esse paciente está reagindo ao tratamento utilizado, e a partir daí nós vamos moldando o melhor tratamento para cada tipo de paciente. Agora, esse projeto, ele está à disposição de toda a população, né? Toda a população, exatamente. Toda a população, não só do estado do Rio de Janeiro, mas como do Brasil. Então, as prefeituras no Brasil que tiverem interesse em levar o Brasil Sem Alergia, é só entrar em contato com a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, que faz essa administração, e conversar com o seu presidente, senhor Daniel Nascimento, que ele poderá orientar melhor como nós podemos levar o projeto Brasil Sem Alergia para outras regiões do Brasil. Olha, só para a gente esclarecer, nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Bossuá, doutora Patrícia Schlinkert e também com a nutricionista Tereza Pavan. A gente vai chamar aqui todo mundo pelo nome só,
para simplificar, mas sabendo que todos são especialistas, médicos e a nutricionista. Antes de eu conversar com Tereza aqui, que é a nutricionista, vamos saber mais da alergia. A pessoa nasce alérgica, fica alérgica, como é que é? Porque muita gente diz assim, eu era alérgica, eu já ouvi falar isso, agora eu não sou mais. Como é que funciona isso, doutora Patrícia? Na verdade, o paciente já nasce alérgico, né? Nós sabemos que existe um componente genético muito forte. Então, na verdade, o paciente pode passar vários anos sem manifestar algum sintoma. E isso passa uma falsa impressão que o paciente não é alérgico, né? Então, com o passar dos anos, ele vai se sensibilizando a determinados alérgenos e tornam mais como vou lhe dizer, mais perceptíveis, né, aos olhos do paciente, no caso, que ele é alérgico. Os sintomas tornam-se mais intensos. O nariz coça mais, tem mais espirros, na asma você tem mais tosse, falta de ar, na pele você começa a notar algumas erupções, vermelhidão, enfim, coisas que podem ser notadas pelo paciente, mas é claro que se esse paciente tiver um atendimento precoce, essa alergia poderá ser identificada muito mais rapidamente, né? Através dos tratamento, né? E sempre é um tratamento e uma prevenção, né? E existe um campo também bem interessante hoje que tem criado um crescimento exponencial nas alergias, que é justamente a epigenética, ou seja, a influência do ambiente sobre o material genético ativando ou desativando genes. Então, por isso que a alergia hoje, ela tem, de certa forma, crescido exponencialmente, justamente porque você consegue passar essa informação de ativação do seu gene da alergia para os seus descendentes. E isso, para você tirar essa informação, às vezes demora gerações. Então, o crescimento da alergia, o crescimento da alergia realmente tem sido exponencial, justamente não só a questão da sociedade estar vivendo em grandes centros, mas também desses centros serem indutores na manifestação da alergia através da influência do material genético que o ambiente faz sobre o corpo do indivíduo que pode sofrer alergia. Agora, Tereza, uma má alimentação pode desenvolver algum tipo de alergia? Olha, em primeiro lugar, vamos definir o que é alergia alimentar, o que é intolerância alimentar, porque isso eu recebo muito no meu consultório, a mãe chegando e dizendo, meu filho tem alergia à lactose. Eu falei assim, não, está errado, não é alergia, é intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, por deficiência enzimática da lactase, né? O alergia alimentar em si é quando, vamos supor, você ingere um camarão e tem um edema de glote. Então aí você vê uma reação que a gente chama reação imediata. A imunoglobulina é uma reação histamínica. E mais ou menos a alergia alimentar está direcionada a muitos alimentos, mas direcionada mais ou menos, que eu vou enfocar, que se vê muito, é alergia ao leite de vaca, né? E em relação ao aumento da caseína presente no leite de vaca e a beta-lactoglobulina, que é um alérgeno também potencial que existe no leite de vaca, mas não existe no leite materno, no leite da mãe. O leite da mãe contém a caseína, que é uma substância que vai fazer até a proteção do feto, né? Nesse intestino do recém-nascido, coisa que o 80% existe no leite de vaca. Mas a gente não tem substância suficiente para quebrar essa caseína em alta potencialidade, né, do leite de vaca. Então, o que ocorre são reações alérgicas quando você vê uma proteína. Quando se fala alergia alimentar, se está relacionando a proteína. Quando se fala em intolerância alimentar, se fala assim, relacionado a deficiência, alguma deficiência enzimática. Então, o que acontece? Você tem quando não há quebra, o nosso organismo não faz a quebra dessa proteína, o que acontece? Você tem as ites, se é a gastrite, se tem a parte nasal, sinusite, rinite, parte de audição, você vê a otite, né? E as ites todas são desencadeadas por essa alergia ao leite de vaca. Principalmente ao leite da vaca. Principalmente ao leite da vaca, porque mesmo assim, com 2 meses de vida, o bezerro não mama mais. Né? Então, porque o leite da mãe deve ser, cada espécie tem que ter o seu próprio leite e você utilizar o seu próprio leite. Então, o bezerro, o leite da vaca. Nós não substâncias enzimáticas para fazer a quebra dessa beta-lactoglobulina. Que é uma proteína. Que é uma proteína contida no leite de vaca, não tem no nosso leite materno, não existe. Agora isso. Tem muita gente
Tereza, que você falou, por exemplo, tem problemas relacionados com comer frutos do mar, né? Principalmente crustáceos, né? Sim. Camarão. Sim, que eles são ricos. É uma proteína também. Sim, isso é uma proteína e são ricos em estamina. Então esse aumento de estamina no nosso organismo vai causar as reações também. As reações vão aparecer. Existem graduações alérgicas, por exemplo, muita alergia, pouco, por exemplo, a pessoa toma um leite, né? Ela tem uma reação muito forte, outras menos. Existe essa graduação na alergia, doutor Marcelo? Existe, com certeza existe. Existe alergias leves, moderadas e graves, né? Agora, dependendo do órgão que está sendo atingido. No caso da alergia respiratória, nós temos asma leve, moderada, grave. Nós temos rinite também. As rinites, as sinusites. Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa para pessoa. E a influência realmente é bem interessante, a doutora Tereza está falando em relação à alergia alimentar, mas também quando nós temos uma alergia respiratória, nós temos uma produção muito grande de muco. E esse muco, nós deglutimos esse muco. Diferentemente de algumas culturas orientais, como os chineses. Por que os chineses têm a fama de cuspirem muito no chão? Justamente porque eles adquiriram isso da medicina tradicional chinesa, de não acumular nenhum fluido por muito tempo no seu corpo. Então esse é um costume. E hoje nós sabemos através da medicina ocidental que quando nós realmente acumulamos muito muco, e nós engolimos, deglutimos esse muco ele bate no estômago e ele estimula o estômago a produzir muito ácido. Né? Porque o muco ele é rico em aminoácidos simples. Os aminoácidos simples eles são indutores da liberação de ácido gástrico. Então, consequentemente, todo alimento que o paciente vier a desenvolver, vier a deglutir, ele de certa forma vai ser quebrado errado, porque o estômago ele vai estar com uma hiperacidez. E o paciente acaba vindo a desenvolver, tendo uma tendência maior a desenvolver alergias alimentares ou intolerâncias alimentares também. A alergia alimentar ela é mediada por um sistema imunológico. A intolerância alimentar ela justamente é induzida por uma deficiência enzimática, né? Então, esse paciente que de certa forma tem uma alergia respiratória, ele pode ter também uma predisposição maior a ter uma alergia alimentar. Por isso que nós devemos ver o paciente de uma forma mais holística, tratando não só a questão gastrointestinal, mas vendo também pela questão respiratória como um todo. Isso é um dos grandes desafios hoje da medicina, eu acho, que é justamente ver a pessoa como um todo, né? Porque existem as especialidades que são importantes, sem dúvida nenhuma, mas tem que estar dentro do todo ser humano, do contexto total do ser humano. Isso é fundamental. Exatamente, porque essa segmentação da medicina, você se ganhou muito, porque você desenvolveu muita pesquisa e muito avanço, mas esqueceu-se de olhar o paciente holisticamente. Entendeu? E de certa forma nós sabemos que nós não somos um coração, nós não somos um fígado, um intestino, nós somos um ser humano, aonde todos esses órgãos interagem entre si. Então, de certa forma, se nós não olharmos de forma holística para o paciente, nós não acabamos tendo um tratamento adequado. Eu lembro quando eu era menor, eu fiz um teste, né, de alergia, eu e minha irmã e eu fizemos. E o médico colocava umas gotinhas de algumas substâncias no braço para ver o que reagia, o que não reagia para ser ou não alérgico. No meu caso, não apareceu quase nada. Mas a minha irmã, ela acusou bastante alergia. Ela, inclusive, tem asma, né? Desde pequenininha, teve crises seríssimas de asma, assim, quando criança. Hoje já está tranquila, tá melhor, ela ainda usa a bombinha, né, aquela bombinha, mas não teve mais nenhuma crise. Lá no projeto, no Brasil Sem Alergia, a gente pode fazer esses testes para saber o tipo de alergia que a gente tem, o nível de alergia também? São exatamente esses testes que são realizados, né? O prick teste. Na verdade, são colocadas várias substâncias, vários alérgenos em contato com a pele do paciente e alguns desenvolvem reações, outros não. É a partir dessa reação que a gente faz uma graduação, se existe uma alergia
aquele alérgeno, né, e se ela é uma alergia importante. É claro que esses exames também podem ser, é importante até inclusive se falar sobre isso, esses testes podem dar negativo a partir do momento que o paciente tenha feito uso de algum antihistamínico no período de 1 semana, 10 dias. Eu costumo aconselhar que pelo menos 15 dias o paciente fique sem a ingestão desses medicamentos, para que o teste não seja, de uma certa forma, influenciada por eles. O que seria um antihistamínico? Antihistamínicos são os antialérgicos que a gente encontra em fácil acesso no mercado, né? Que seriam remédios que combatem a alergia. Uhum, e que muita gente toma indiscriminadamente, indiscriminadamente, sem aconselhamento médico, sem indicação médica, por conta própria mesmo. Muito bem. Acho interessante essa questão da mulher que você tem falado, né? Porque a mulher você ainda tem a questão hormonal. E hoje você tem algumas pesquisas, que inclusive ela é liderada por uma parceira do Brasil Sem Alergia, que é a doutora Shil Pachal, uma médica indiana, que justamente faz a ligação entre os hormônios sexuais femininos com a manifestação dos processos alérgicos. Então, por isso que muitas mulheres, durante certos períodos da vida, como no caso da puberdade, como no caso em determinados períodos do ciclo menstrual, no climatério, elas vêm a piorar dos processos alérgicos, dentre eles a asma, a rinite, a bronquite, né? Então é interessante nós vermos isso, e justamente esse aumento dos hormônios sexuais faz com que haja uma reação imunológica, uma indução de reação imunológica que piora o processo alérgico. Então as mulheres realmente, elas ainda têm esse fator a mais, né? Que é justamente essa questão hormonal que influencia bastante na manifestação alérgica. Doutora Tereza, o que é o Rio Sem Glúten? O Rio Sem Glúten é uma entidade ligada à Associação de Celíacos do Brasil, a CELBRA. Exatamente, são direcionados aos pacientes que não podem ingerir o trigo, né, o glúten, exatamente a fração gliadina que existe dentro do trigo, que é altamente alérgico, e para eles é um choque fatal. Eles não podem nem entrar numa pizzaria onde esteja sendo jogada uma pizza para que aquela substância, ao inalar o trigo, a farinha de trigo, causa reações também alérgicas neles, bronquite, asma, além de sangramento intestinal também, pode causar o câncer. O que substitui? O que pode ser substituído? Você pode substituir pela mandioca, pode substituir pela batata inglesa, a farinha de arroz, pode utilizar outro tipo de farinha sem ser o trigo. Eu tinha uma colega de trabalho que, se eu comesse pão e fosse cumprimentado, desse um beijo. Isso. Ela ficava, a gente não podia nem chegar pro Messi, né? Então era uma coisa muito séria. E tem que ter cuidado também, não é só isso, o batom também contém trigo. O batom, a hóstia também, não se pode mais, né? Comungar agora, não sei se estão fazendo a hóstia com outra substância. Hóstia sem glúten. A hóstia sem glúten. Também ninguém liga nisso, ninguém se liga, né? O selo, não dá um problema, toda vez que eu comungo, não. O selo, a cola do selo, realmente é colocar na carta aquela lambidinha. Também. Você vê, né? É difícil. Deixa eu dar bom dia também aqui ao Anderson Neves. Bom dia. Que é fisioterapeuta do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Muito bom dia, seja bem-vindo também. Obrigado, bom dia. Bom, fisioterapia para quem tem alergia. São o quê? São exercícios respiratórios, é isso? Isso, o projeto está com um trabalho de espirometria, né? Que é um exame de teste respiratório, de esforço respiratório, que a gente não encontra no SUS, né? A gente tem recebido lá pacientes que estão à espera desse exame no SUS há 1 ano e meio e não conseguem marcar. Porque não tem um aparelho? Porque não conseguem marcar, porque é difícil achar um local que faça pelo SUS, né? E através do Dr. Marcelo aí, nessa iniciativa do Dr. Marcelo, nós começamos a fazer o trabalho lá no projeto, né? Para ver a capacidade respiratória dos pacientes que são atendidos no programa, né? A gente tem paciente asmático, paciente com DPOC, doença pulmonar crônica, né? A gente vai fazendo os testes para ver como está reagindo ao próprio tratamento alérgico e as indicações, até mesmo para fisioterapia respiratória ou, num caso mais severo, por um pneumo. Esse aparelho, né? É espirômetro? Isso, espirômetro. É um espirômetro, né? Ele detecta e ajuda a melhorar isso? Não, ele detecta alterações da parte respiratória, né?
ele vai dizer se a pessoa tem a capacidade respiratória através dos cálculos que são feitos e dos testes, se a pessoa está com uma respiração normal ou se ela tem tendência a uma doença obstrutiva ou restritiva, né? E em cima desse exame a gente vai guiando o paciente para o melhor tratamento possível. Você pode participar aqui do nosso bate-papo pelo WhatsApp também, mandar uma pergunta aqui para os doutores. 989-8969-16, 989-8969-16, pelo telefone 2332-7088 ou através também do nosso Facebook, facebook.com/painel da manhã. Olha, a gente já tem aqui uma pergunta, só falta a pessoa se identificar, mas eu vou passar a pergunta para dar bom dia. Se uma criança tem muitas crises alérgicas, como otite, rinite, sinusite, e tem um cachorro em um apartamento que convive com ela pode piorar? Isso vai depender se ela tem alergia ao epitélio do animal. Então a gente precisa comprovar isso através do teste cutâneo, através... Tem que fazer um teste. Específico. Bem, na verdade, o animal não é o vilão, já condenado de imediato. Né? E mesmo se for, a retirada do animal do ambiente familiar para uma criança é extremamente danosa, porque vai acabar afetando psicologicamente. E esse choque emocional pode piorar o quadro de alergia. Então, de certa forma, a retirada do animal tem que ser muito bem pensada. Não pode ser retirada de uma forma abrupta. Tem que ser verificado que tem alergia. Não é um animal, a parte alimentar dela, o que ela ingere no seu dia a dia. Ela pode ingerir uma substância, um alimento hoje e fazer uma reação daqui a 48 horas, 72 horas. Então, os alimentos têm que ser feito o teste cutâneo exatamente para verificar quais são os alimentos que a criança pode ser alérgica. Olha, é a Rosane, o nome da nossa ouvinte, ela é lá de Pendotiba, Niterói. E tá, então, Rosane, o certo é você ir ao médico, né, procurar o médico, aí fazer ali, né, uma investigação, porque senão você vai fazer isso, vai acabar botando a culpa no cachorro, o cachorro não tem culpa nenhuma, o cachorro pelo contrário, às vezes pelo contrário até pelo contrário, falar em pelo, perdão do trocadilho, né? Mas você tem que então procurar um especialista, um alergista, para saber, né, qual é a origem, né, dessas crises alérgicas que essa criança tem, rinite, sinusite e otite e outras tantas, para saber, para fazer um tratamento e ali, né, ter uma qualidade de vida melhor. Muitos casos de asma são assintomáticos? Isso é muito importante, essa pergunta. Muita gente tem asma sem desenvolver falta de ar. E, infelizmente, as pessoas associam a asma à falta de ar. Então, às vezes, um paciente que é assintomático faz a prova de função respiratória e tem uma capacidade pulmonar comprometida. E a gente consegue fazer o diagnóstico através da prova de função respiratória e a espirometria. Ou aquele paciente que tem uma tosse persistente, um paciente que tosse persistentemente, diariamente, há mais de 30 dias, ele tem uma forte suspeita de asma. Agora, a asma, ela não necessariamente é de origem alérgica. Ela pode ter várias origens, infecciosas, alérgicas, a própria doença do refluxo gastroesofágico pode levar a broncoespasmo, ou seja, a asma. Então, existem várias situações que levam à asma. Inclusive, a doença do refluxo gastroesofágico, como nós falamos anteriormente, a hipersecreção que nós produzimos, muitas das vezes por causa de uma rinite, de uma sinusite, associada à alergia alimentar, pode levar a hiperacidez gástrica e, consequentemente, um aumento da incidência de refluxo. E isso pode levar a asma, a rinite, a sinusite, a todas as ites. Então, é importante o paciente realmente não só ver essa questão respiratória de testes alérgicos, aeroalérgenos, né? Mas também ver a questão alimentar. Também fazer uma pesquisa alimentar importante e fazer o diagnóstico precoce da asma, porque a asma, ela mata. E ela, se não tratada, ela leva a um problema chamado remodelamento brônquio. O que significaria isso? Seria a substituição do brônquio por tecido cicatricial. Então você acaba tendo uma diminuição da expansibilidade do seu pulmão. Você não só tem obstrução, mas você acaba tendo uma restrição pulmonar, e justamente devido a essa alteração do brônquio, onde ela é substituída por cicatriz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Tereza. Você falou muitas de coisas que existem em determinadas substâncias que estão nos produtos. Sim, sim. Que muita gente desconhece e acaba passando mal por isso. Uma recomendação é justamente ler, né, o rótulo. Sim, ler a rotulagem. É muito importante ler o rótulo
das embalagens, onde pode estar caseína escrita, pode estar outras substâncias, escrito leite de vaca, soro também significa em relação ao leite de vaca, vai estar em outras linguagens, então é muito importante a mãe, o pai, né, na hora de comprar a substância para a criança, ler essa rotulagem. Ler o que está ali, né? Agora, de preferência, quando eu falo em alergia alimentar, quando eu falo alergia, tem que se evitar tudo que é industrializado. É voltar a fazer o pão em casa, é voltar a comer legumes e verduras, mas dá preferências sem agrotóxico, né? Que o agrotóxico também mexe na área da imunidade, na área da alergia. Então, isso tudo é muito importante. É tirar tudo que é industrializado para você não ter sintoma nenhum. Isso é um problema, né? Hoje em dia as pessoas comem muito fora também. Sim. Antigamente o pessoal que levava até sua marmita, até algumas pessoas, mas a maioria come fora em restaurantes, e a gente sabe que as comidas industrializadas, né, elas têm vários componentes. Corantes, conservantes, acidificantes e isso aí influencia no sistema imunológico, influencia no organismo. Agora, Anderson, você trabalha em qual posto do Brasil Sem Alergia? Trabalho em Caxias, em Xerém. Em todos eles? Faz itinerante, né? Isso, a gente faz o trabalho de segunda a sábado. De segunda a sábado. Isso. E o agendamento é feito pelo telefone? Pelo telefone. Então vamos dar o telefone aqui, é o 3939-0239 ou 2652-2175, tá certinho, né? Certíssimo. Você sabe o que me surpreende quando o Anderson falou que não tem espirômetro na rede pública? Eu fico imaginando assim, primeira pergunta que vem, a gente se acostuma com as coisas ruins, infelizmente. A gente deveria reclamar, né, cobrar, porque a gente tem tanto dinheiro para fazer estádios, né, para fazer, e gasta-se tanto, né, para se reformular. Não estou dizendo que não precisa ter estádio, precisa ter estádio de futebol, claro, mas pelo amor de Deus, não tem dinheiro para botar uma gaze dentro do hospital, um aparelho, né, um espirômetro como esse, que é tão importante. Um aparelho desse permite que várias pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então, é uma coisa assim, fica incoerente, contraditório, incoerente, né? Quando a gente não tem assim determinados aparelhos, às vezes muito mais baratos, simples, né, do que essas quantias astronômicas gastas. Por exemplo, a Mariah Carey deve tocar aqui ano novo, tá com um show estimado entre 2 e 5 milhões de dólares. Mas que a gente não quer ouvir Mariah Carey. A gente até quer, né? A gente pode até ouvir, mas desde que tenha um espirômetro. Não, e a questão do diagnóstico precoce, ele é importantíssimo até com os gastos. Claro, que a sociedade vai ter com aquele paciente. Vai gastar mais, né? Muito mais. Então, se você consegue controlar um paciente com uma asma leve, uma asma no início, é muito menos custoso para o Estado do que você controlar um paciente com uma asma moderada grave e persistente. Então, de certa forma, isso vai ser... São atitudes simples que podem mudar realmente a trajetória de uma nação, né? Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo, né, para atualizar aqui os nossos ouvintes com informações da cidade do Rio de Janeiro, que também é dinâmica, assim como as alergias, né, doutor? Está sempre mudando, aparecendo. Fazer essas informações agora com nossos repórteres. E vamos continuar aqui esse encontro, conversando com o doutor Marcelo Bossuat, com a doutora Patrícia Schlinkert, não é? Que é também alergista, os dois são alergistas, com o Anderson Neves, que é fisioterapeuta, e com a doutora Tereza Pavan, que é nutricionista funcional. Daqui a pouco a gente volta aqui conversando e novamente disponibilizando aí o nosso WhatsApp para você fazer perguntas, né? Alergia, né? Tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas. O telefone do WhatsApp 989896916. Pode fazer pelo Facebook também, Facebook /Painel da Mãe. Então vamos ao